Muito bem, gente. Então vamos começar o nosso estudo de hoje, como a gente sempre faz, não é? Com uma prece, não é? Vamos tranquilizar as nossas mentes e os nossos corações. E vamos nos unir em pensamento, agradecendo a espiritualidade por mais essa oportunidade que a gente tem de poder se encontrar, mesmo que virtualmente, não é? Para estudar, né, o Evangelho, que é uma obra tão importante para todos nós, para que a gente possa ter um melhor entendimento, não é, da nossa vida, não é? E a gente sempre ora e pede por todos aqueles irmãos que mais necessitam, os irmãos doentes, aqueles pobres e miseráveis, não é? Aqueles nossos irmãos vítimas de violência em zonas de conflito. A gente também sempre pede, de coração, lá pelo Solar das Magnólias, que é uma casa tão ligada a nós, não é? Que aquelas almas, aqueles espíritos que lá estão, sejam sempre abençoados e amparados. E assim, profundamente agradecidos que somos por tudo aquilo que a gente tem, por tudo aquilo que a gente sabe que a gente ainda vai receber. A gente faz a prece que o Mestre do amor, Jesus, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Muito bem, gente. Estou de volta. Queria pedir as minhas mais sinceras desculpas para vocês, porque nas últimas 2 ou 3 semanas eu não tive com vocês, já não sei mais nem quantas semanas foram, mas eu tive uns probleminhas na família de saúde, eu precisei dar o meu apoio, né, por menor que fosse, então eu não estava com essa disponibilidade nesses horários dos nossos estudos. Então eu gostaria que vocês me perdoassem. Antônio me passou que vocês caminharam bem nos estudos, não é? E só para a gente lembrar, não é? A base do nosso estudo é o livro O Espírito de Verdade, não é? A gente vem estudando esse livro, ele sempre faz as referências dos textos ao Evangelho, então a gente tem a chance efetiva de fazer um estudo mais detalhado desses temas importantes que estão no Evangelho, não é? E a gente está estudando o item que se chama Deus te abençoe, não é? Que é o item 6 do livro do Espírito de Verdade. Que, na verdade, não é? É um texto que trata especificamente do perdão, não é? E a gente, não é? Está indo no capítulo 10 do Evangelho, né? E a gente está estudando o capítulo 10 do Evangelho tudinho, não é? E o nome desse capítulo, para quem não se lembra, é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, não é? Então a gente está falando efetivamente de perdão, não é? A gente está nas instruções dos Espíritos e o Antônio me disse que vocês já foram até o item 14, que é o perdão das ofensas, não é? E que a gente hoje deveria iniciar e eu retomar o estudo a partir do item 15, não é?
Então, eu queria saber, para a gente manter aquela nossa estrutura, não é? Aquela nossa forma de estudar, quem gostaria de ler o item 15, para a gente ler o item 15 inteirinho, e depois a gente volta, a gente conversa no geral sobre esse item 15, e depois a gente volta no detalhezinho, tá bom? Quem vai me ajudar com a leitura hoje? Ô, Alexandre, eu posso ler. Você está Oba! me ouvindo bem? Estou te ouvindo Parece que está perfeito, falhando um Nilson. pouco agora. Para mim não, para mim tá bem, Hã? consigo te entender. Para mim tá bem, consigo te entender bem. Ah, qualquer coisa você me fala, então, tá Qualquer coisa eu bom? te socorro e eu entro na leitura, pode deixar. Tá. Então, é o item 15, né? Do bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Exato. Perdo... Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor, mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ó, ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não foste o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciaste o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva se não vos escapou, se usaste de toda a moderação necessária? Sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para serdes indulgentes e de não merecer a censura que lhe endereçais. Admitamos que fostes realmente o ofendido numa circunstância que diz que não envenenaste a coisa por represálias e que não fizeste degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento, se dependia de vós impedir-lhes as consequências, e se não o fizestes, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis senão maior mérito em vos mostrar clementes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seus adversários, eu lhe perdoo, enquanto que interiormente experimentam o secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que ele não tem senão o que merece. Quantos dizem, eu perdoo, e que acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero vê-lo pelo resto da vida. Está aí o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência, Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe engana com palavras e vãos simulacros.
O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Paulo, Apóstolo, Leão, 1861. Muito bem, obrigado, Nilson. Então vamos conversar um pouquinho no geral sobre esse texto, né? Sobre essa mensagem de Paulo. Esse texto ele tem duas partes importantes, né? Ele tem uma parte onde ele nos leva à reflexão, não é? E pede para que a gente faça a reflexão, não é? Sobre as situações, não é? Em que nós nos sentimos, não é? Como aquele sendo quem foi agredido, a vítima, não é? E o texto nos questiona muitas vezes, não é? Se a gente efetivamente não é a causa, não é? Deste conflito. E a segunda parte do texto fala sobre o perdão verdadeiro. Então vamos falar primeiro sobre a primeira parte, não é? Poucos de nós, não é, paramos para refletir, paramos para pensar sobre as situações que levam a um desentendimento e a um conflito, não é? As consequências importantes, né, dessa nossa falta de racionalidade e de entendimento sobre as nossas próprias ações, não é, levam às consequências, não é, que são as consequências que a gente vê. Eu gosto muito de dar os exemplos dos extremos, não é? Então, aqui, sem nenhum julgamento de valor, a gente tem um conflito acontecendo lá no Oriente Médio, não é? E o que a gente vê, né? Isso é um exemplo bom, não é? Uma parte foi agredida e hoje o agressor, né, está sendo agredido por aquele que foi agredido, não é? E não há julgamento de valor, aqui eu não estou dizendo quem está certo, quem está errado. Mas o que acontece? Naquele conflito, que é um conflito, não é? Que tirou milhares de vidas, que tem causado dor e sofrimento a uma imensa população, não é? E eu digo das duas partes, não é? Porque não há conflito sem dor nas duas partes. E aonde a gente vê que não há a menor chance de um entendimento, não é? Porque as partes não conseguem, não é? Se perdoar, não é? Então, eu estou dando um extremo que levou a um conflito numa região do planeta, não é? E isso, se a gente levar isso para o nosso dia a dia, o que acontece é que a gente também, na maioria das vezes, é incapaz, não é, de entender as nossas próprias ações. Então é muito mais fácil a gente se sentir vítima, não é? É muito mais fácil a gente responsabilizar o próximo, né, o outro, do que a gente efetivamente fazer, né, um, um estudo daquilo e das nossas ações, não é? E muitas vezes, né, como Paulo nos explica, isso leva a rompimento de laços, não é? A, a, a questão, né, do rancor que a gente carrega, não é? E Paulo nos explica, a gente sempre pede, né, quando a gente faz a prece, né, que Jesus nos ensinou, né, a prece de Pai Nosso, a gente pede, né, para que a gente possa perdoar, né, e ser perdoado da forma com que a gente é capaz de perdoar, né? Então, se a gente a gente aqui, né, fala de espiritismo, não é, que é uma doutrina barra ciência que ela é bastante racional. Se eu não sou capaz, não é, de perdoar o próximo, fica difícil, não é, com que o próximo também seja capaz de nos perdoar. Nós nunca podemos nos esquecer, né, que quando a gente fala de perdão, eu me lembro muito do estudo que eu gostei muito que a gente fez do Pensamento e Vida, né? O perdão,
é pensamento. O perdão é sentimento. Né? Eu gosto muito de lembrar, e eu gosto que vocês também lembrem que assim, lembra, a gente acaba se afinizando, não é? Com aqueles irmãos que vibram como nós, que estão no mesmo campo vibratório, na mesma sintonia vibratória. Se eu carrego rancor dentro de mim, não é? Minhas vibrações vão carregar isso também. E eu vou acabar estando rodeado e estando próximo, não é? Daqueles que sentem como eu sinto, que pensam como eu penso, né? Então, eu acredito que Deus, né? Ele é bondade suprema, ele é capaz de nos perdoar por tudo aquilo que a gente fez, né? O problema é que se a gente não é capaz de perdoar, a gente vai acabar sofrendo as consequências, não é, desses pensamentos e sentimentos que a gente carrega. Isso vale não só para o perdão, mas vale para tudo na nossa vida, não é? Para todos os nossos sentimentos e para todos os nossos pensamentos. E há consequências, a gente sabe que há consequências. Estão aí todas as obras de Chico que a gente gosta tanto de estudar, estão aí, não é? As obras de Kardec e de outros tantos se escreveram, né? Ivone Pereira, né? Das consequências, não é? Dos nossos atos, não é? Então, quando Paulo pede para que a gente faça uma reflexão sobre os nossos atos, é para que a gente entenda se a gente também não é parte desse conflito, né? Se a gente também não tem responsabilidade no conflito. Tem um ditado popular que diz o seguinte: quando um não quer, dois não brigam, não é? E ele é verdadeiro, não é? Se alguém não quiser, se alguém for capaz de perdoar e de entender, o conflito cessa, o desentendimento cessa, não é? Eu tenho essa experiência pessoal na educação dos meus próprios filhos. Aqui, que acho que todos somos pais, não é? E todos os nossos filhos já foram adolescentes, não é? Você quer mais, né? A gente no nosso núcleo familiar, a gente sempre tem, né? Essas lições, né? Ninguém quer mais um conflito do que um filho adolescente, não é? E você pode entrar em conflito, ou você pode tratar com carinho e com amor e cessar o conflito. Né, todos nós aqui já temos, provavelmente, todo mundo que está nesse grupo aqui, filhos adultos, né? Alguns filhos já são, né, alguns já são avós aqui, não é? E a gente já viveu isso, a gente vive isso, né, no nosso núcleo familiar, né? O nosso núcleo familiar, na verdade, é a nossa grande escola, né? A nossa grande aula, não é? Porque tem muito amor envolvido, mas tem muitas questões para serem resolvidas também, não é? Então, para que a gente pense nessas coisas, para que a gente reflita sobre esses temas e para que a gente sempre pense se a gente não é parte do conflito, não é? E eu, por exemplo, não é? Eu sempre fui uma pessoa, eu brinco que eu sou não a violência, né? Não importa, não a violência. Então, eu tenho pavor de arma, eu nunca tive uma arma, eu não entro em discussões, eu não participo de conflitos. Quando, assim, eu tento pelo menos, tá, gente? Às vezes não dá certo, tá? E óbvio que quando não dá certo é porque eu tô no núcleo familiar, porque é sempre assim, não é? Né? Mas eu tento me manter em silêncio, né? Porque, né, a gente também aprende. Lá no cantinho tinha uma plaquinha que dizia, né? O silêncio é uma prece. Né? Às vezes é melhor a gente ficar em silêncio, não é? Mas é importante que a gente reflita sobre essas coisas, né? Já que a gente reflita sobre as situações que a gente passou, né? Para que a gente se lembre dos fundamentos da nossa doutrina que a gente tanto acredita, né? Que a gente se lembre que para a gente estar bem, para a gente ficar bem, é importante que as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas vibrações sejam do bem. E a gente sabe, né, que o não perdão, né, é o rancor,
é a dor, é o sofrimento. E é natural que se a gente desta forma agir, que a gente vai estar sintonizando com aqueles que também pensam e sentem e agem da mesma forma. Sobre esse pedaço, era isso que eu queria dizer para vocês. Antes da gente entrar no segundo pedacinho, eu queria saber se alguém tem alguma coisa para complementar, se alguém queria, pode me ajudar. Porque essa é uma questão importante, é uma questão que engloba, né, todos os fundamentos da doutrina e a nossa capacidade de se autoanalisar, não é? Alguém me ajuda? Todo mundo em prece. Olha o Viu, barulho. viu? Eu vou falar porque é um pouquinho. O Antônio tinha falado para a gente ler, engraçado que você falou, um capítulo do livro Pensamento é Vida. E eu tinha lido ele hoje, eu achei ele tão forte, que é a associação, né? Que a gente fala tudo é ressonância, tudo isso que você está falando aí, nós somos parte mesmo, que nem você foi para o extremo, você falou da guerra, e também a gente tem uma certa guerra também no nosso país, assim, uma guerra fria. É uma coisa, assim, que a gente precisa realmente estar coletivo, né? Tá junto. Não tá fácil, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, viu? Muito É, difíceis. A gente não pode desanimar. Tá difícil, porque precisamos ter muita paciência com a criançada que está vindo, com os adolescentes, que você falou. Eu tenho neto adolescente, eu tenho um filho que também já não está sabendo lidar com os adolescentes. Sabe lidar, mas tem que saber lidar de um jeito diferente. Hoje a internet está aí, eles estão aprendendo tudo pela telinha, né? é, Então, hoje, é como diz aqui, né? Que a gente, o perdão, ele tem a ver com aquilo que a gente vê nos outros, né? Os defeitos, a falta dos outros, que o espelho da nossa mente reflete de imediato, né? E vai refletindo aquilo que você sente, vai refletindo. E depois de tanto refletir, se você refletir uma mágoa, um rancor, aquilo passa pro, pro, pro campo nosso, né? Vibratório. E tem que ficar orando direto, tem que estar pedindo, mas não é só orando, né? Não é da boca para fora, como diz aqui. A gente tem que estar com o coração bem cheio de fé, né? Da fé viva, porque é um patrimônio, né? A fé viva é um patrimônio que nós temos, porque lá atrás os cristãos passaram o diabo no meio daquele pessoal que jogavam na arena, aqueles leões que comeram, mas eles iam cantando, né? Então a gente precisa lembrar que os cristãos lá atrás passaram um pedaço para poder viver uma vida de paz, né? E, e hoje a gente está passando um pedacinho mais ou menos. A gente vai ter que aprender com eles a ser calmo, perseverante, né? Com muita paciência e tentar levar sempre serenidade, não ficar soprando a lenha, né? Porque qualquer coisinha agora pega fogo, né? Então, o perdão, esse item do perdão, ele mexe com tanta coisa, ele mexe com tudo isso, né? Porque é, a gente aprender a ver o que a gente está errado. Porque a é, gente fala, aponta o dedo em riste, né? Você coloca o dedo em riste, é a mesma coisa de se apontar para o espelho aponta para você, porque você, né? Eu já cheguei até a pensar em fazer um desenhinho assim. Você aponta para o espelho. Você você é sabe, assim.
Eu Aí o lembrei, espelho aponta Nilza, para você, você também é, você né? me falando isso para mim não É esquecer, eu assim. lembrei da tia Lídia. Não sei se você conheceu a tia Lídia. Não sei se você teve o prazer. A tia Lídia, ela falava que a gente devia todo dia acordar de manhã, Ah, se olhar no espelho, né? E fazer uma análise das coisas, né, que a gente fez, dos atos que a gente fez. Tia Lídia era muito sábia. Tia Lídia foi uma das fundadoras da casa, para quem não teve o prazer de conhecê-la, é, né? Era irmã do seu Fausto, da tia Leda, e isso. uma pessoa super especial. Eu acho, sabe, Infelizmente eu Nilson? não conheci. É, ela Infelizmente eu não conheci. era uma pessoa muito especial. É uma pessoa especial, porque continua conosco. E agora, o livro, né? O livro que é o Pensamento e Vida, que Emmanuel que me perdoe, mas ele errou, faltou o acento. O certo é Pensamento é Vida, né? Eu gosto de brincar com isso, peço sempre perdão pro Emmanuel para ele não ficar bravo comigo, vai que eu me encontro com ele por aí, né? E é um livro importante para aqueles que não tiveram a chance de fazer o estudo, para dar uma lida, porque ele efetivamente explica as consequências, não é, dos nossos pensamentos. E, e sabe, Nilson, a gente, quando a gente tem, né, Emmanuel diz, né, que a maior chaga da humanidade é o orgulho, não é? E uma Uhum, das consequências do orgulho, né, é exatamente a falta de entendimento das situações, não é? E as reações que nós temos, não é? E então o que acontece, que a gente às vezes não pensa, né, é que quando a gente efetivamente, não é, se coloca numa posição, aqui a gente está falando de perdão, eu vou puxar um pouco para o perdão, né? Quando a gente se coloca na posição de não perdoar, a gente não só, né, tem as consequências para nós, como tem as consequências para todos aqueles que estão envolvidos nesse tema, não é? Então, quando a gente fala, por exemplo, do nosso núcleo familiar, não é? E eu gosto de dar o exemplo do filho adolescente nesse caso, porque é ali que os conflitos estão, né, intensos, né? sim, Que é então. normal, que é uma fase da vida que todo mundo tem que passar. Quando há um desentendimento, isso afeta não só, não é, ao pai, ao filho, como todo o núcleo familiar, a esposa que também está ali, se tem irmãos, aos irmãos que estão ali, e muitas vezes isso vai se expandindo, não é? Uhum, Então, é muito interessante, porque quando a gente estudou lá no Pensamento e Vida, a gente falou muito sobre isso, não é? Então, esses nossos atos, não é, acabam, são os nossos sentimentos que viram atos, né? Na verdade, é o pensamento que tem o sentimento que vira o ato, e sempre, né, a ação e reação, não é? Que a gente também fala uhum, muito. Toda nossa ação existe uma reação, e tem uma lei da física que diz que toda ação tem uma reação, não é? De efeito contrário e de mesma intensidade, não é? Então, o que acontece? Toda a nossa ação vai gerar uma reação. Então, no momento em que eu não faço a reflexão que Paulo nos dá e eu reajo, não é? A uma ofensa, a um desentendimento, a uma opinião diferente daquela que eu tenho, é natural. É natural, a gente já aprendeu. Gente, isso tudo é normal, é natural. O que acontece? Eu tenho uma reação com relação a essa minha ação, não é? Então, muitas vezes, coisas que poderiam ter sido resolvidas, elas viram, na verdade, um fator de desequilíbrio, ou no núcleo familiar, ou no seu núcleo de trabalho, e lá no limite do núcleo entre as nações, que são incapazes de se entender, são incapazes de perdoar e que preferem entrar num conflito que vai no limite de eu tirar a vida do meu irmão. Porque, uhum, querendo ou não, não é? Somos todos filhos de um mesmo Deus, não é? uhum, Então, somos todos irmãos. Então, no limite, a gente vê irmãos, não é? Tirando a vida de irmãos. Então, é importante que a gente faça essa reflexão. Porque a gente também já falou muito aqui, não é? As coisas não vão vir.
né, de cima para baixo. Não vai chegar alguém e vai dizer agora todo mundo é bonzinho. Todo mundo vai perdoar. E Uhum. todo mundo. Não, não é assim que vai funcionar. Como é que funciona? Funciona de dentro da gente. Funciona em cada um de nós. Não é? E Exatamente. se todos nós formos capazes de perdoar e de amar, porque o perdão é uma consequência desse amor que Jesus nos ensinou, que a gente não consegue entender ainda, Uhum. não é? Se todos nós formos capazes de fazer isso no nosso núcleo familiar, isso vai se expandir. E olha, se a gente fosse capaz, se cada um de nós fosse capaz, a gente viveria num mundo completamente diferente. Mas nós não vivemos. A gente está aqui, não é? A gente tem as nossas imperfeições, a gente tem os nossos defeitos, o que também é normal. O importante é que a gente aprenda com eles e que a gente É. reflita sobre esses textos. Esse estudo, eu sempre fui o Antônio sabe, né? Eu fiquei lá enchendo a paciência das pessoas. A gente precisa estudar o Evangelho. A gente precisa falar sobre o Evangelho, não é? Eu sou um fã do Evangelho, quando a gente estuda o Evangelho. Né? Não só abrir as páginas, é legal a gente, né, à noite, abre a página, lê uma mensagem, tudo, mas estudar assim que nem a gente está fazendo e poder conversar sobre isso. Porque isso, esse texto de Paulo faz com que a gente faça uma reflexão sobre todo o nosso comportamento, seja lá onde a gente estiver, não é? Sim, E isso é muito exatamente. importante, Linus. E eu concordo com você. É difícil, não é fácil. É, esse ciclo, né? Esse ciclo precisava ter. Hoje mesmo eu estava conversando com meu marido, ele falei a respeito mesmo das coisas da guerra que está acontecendo. Ele falou, é tudo iniciando novamente, então está se fazendo, o ciclo não acaba, né? Porque não existe o perdão, né? Não se Não, perdoa. Então, é isso que está difícil, né? De quebrar, né? Assim como também a gente percebe, né, nas reuniões mediúnicas, quando um espírito vem, assim, bem resoluto a dizer que ele quer que o outro sofra mesmo e tal. E é, aí e existe a, a intervenção, né, do dialogador, que às vezes é muito feliz em dizer umas coisas bem certinhas, né? Acerta em cheio, e assim, até quando, né? Você vai é, ficar assim até quando? E eu lembro da guerra, né? Porque até quando, meu Deus? Até quando, né? é. Mas a gente tem que passar por isso mesmo. Aí Nós tem que estamos orar. aqui, tem que Né? estar passando por isso. Eu estava me lembrando aqui de um caso particular meu. Eu já contei esse caso para vocês algumas vezes, né? Eu fui assaltado e roubaram minha moto e foi super difícil. Foi muito violento, não é? Graças a Deus eu não me machuquei, não aconteceu nada. E eu sou um cara cheio de defeito, tá, gente? Eu não sou santo, não, tá? Para começar. Mas eu consegui nesse dia, Ninguém. nesse dia, quando acabou, eu consegui dizer assim: que Deus perdoe a esses irmãos. E você sabe que foi muito interessante, porque os amigos nessas horas ligam para nos ajudar, né? E aí meus Uhum. amigos ligavam e falavam assim: que pena que, porque um caminhão acabou batendo na moto, que pena que o caminhão não passou em cima do bandido e não matou o bandido. Sabe essas coisas? Porque as pessoas acham que isso te reconforta, não é? Uhum. E eu tinha que fazer um esforço danado, porque eu ficava pensando assim: meu Deus do céu, né? Eu dei graças a Deus e nesse dia eu consegui. Eu acho que eu estava tão É, amparado, eu estava tão amparado, eu é. consegui manter minha calma, eu não perdi minha calma, e eles fugiram e eu consegui pensar que Deus os abençoe e os ampare Tudo- e os perdoe. Então, assim, a situação eu ainda não esqueci. Mas neste caso específico, eu não carrego comigo nenhum rancor, nenhuma mágoa. Eu ainda tenho Que alguns bom. outros, né? Em alguns outros casos eu ainda tenho, e eu ainda estou Ah, tentando, né? Mas é assim, eu fico imaginando, Nilson, que a gente fala, né? Você fala das guerras, né? A gente está vendo esse conflito no Oriente Médio entre judeus e palestinos acontecer há séculos. São sim. encarnações pós-encarnações, pós-encarnações, do mesmo grupo espiritual, né, que Uhum. carrega dentro.
dentro da mente, do coração, não é? A Uhum. dor da agressão que sofreu, não é? Então, o que acontece é que existe um equilíbrio muito tênue e ele sempre se rompe, não é? Ele sempre se rompe, né? Sempre há um rompimento e há o conflito. Sempre há um rompimento e há um conflito, não é? Mas a gente sabe, né, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Um dia vão se entender, não é? Sim, E um dia essas coisas vão passar, né? Talvez a gente não esteja mais nesse planeta, talvez a gente esteja ou esteja, né, nesse orbe, mas não esteja encarnado aqui, né, e que a gente possa participar. Eu sei que a gente já participa nos nossos grupos, auxiliando a uhum. espiritualidade, a gente ora sempre por eles, pelos conflitos, não só por esse, mas pelos outros Sim, conflitos, né? a gente Então, trabalha bastante. é difícil, mas a gente no nosso núcleo, lembra a história dos pontinhos de luz, Nilson? Hoje são poucos, Ah, né? lembro. É, Hoje são isso, poucos, mas, verdade. mas a gente vai, a gente tem os estudos, a gente tem a evangelização das crianças na nossa casa, né? Todas as casas espíritas trabalham com isso, com a Sim, evangelização, com a educação, não é? A gente tem milhares de irmãos e companheiros falando sobre as mesmas coisas, né? Dezenas de sim, milhares escutando, e aí a gente vai acendendo essas luzinhas. E um dia, isso. nosso planeta vai ser um planeta de luz, E- não é? exatamente. Muito Seja a bom. vossa luz, né? Por É isso que isso aí. Cristo falou: cada um de nós acender a luz, a fé viva, né? Uhum. Já vai dar uma ajuda, né? Já vai dar uma ressonância no planeta. Ah, Um passa sim, para o outro passa para o outro, né? é isso aí. Eita, E só aí, vamos emendar já na segunda parte, não é? Agora é o seguinte: se é para perdoar mesmo. Porque é isso que Paulo nos explica. Tudo aquilo que a gente falou, tudo isso que a gente conversou sobre pensamento, sobre sentimento, sobre associação, é óbvio que a gente está falando de um sentimento sincero, não é? De perdão, tá? Porque, sim, gente, né, assim, eu posso até falar, a Nilza vai lá, faz um negócio para mim, eu fico bravo com ela, fala, não, você está perdoada. Se eu carrego o sentimento comigo, tudo isso que a gente conversou vai acontecer, não é? sim, Tudo isso que a gente conversou vai acontecer. Né? Nós vamos ter as consequências de carregar esse sentimento. Eu posso dizer o que eu quiser dizer. As palavras, gente, são vazias se elas não sim, carregam o que a gente pensa e o que a gente sente, não é? exatamente. A É gente está isso falando. mesmo. E se a gente sente e a gente pensa, vou usar a palavra da Nilce de hoje, a gente se associa, não é? Se a gente se associa, a gente vai se associar ao quê? Àqueles que pensam e que sentem como nós. Bom, Isso, se eu sou incapaz de perdoar, se eu sou uma pessoa orgulhosa, se eu guardo esse rancor e eu quero o mal das pessoas, como diz aqui Paulo na segunda parte, né, que eu fico, né, eu tenho prazer no sofrimento do outro, não é? Gente, isso. quais são as consequências disso tudo? Que eu vou estar com irmãos que são assim. E obviamente no momento, não é, em que eu for, né, aquele que for efetivamente agredido, não é? Eu vou passar pelas mesmas coisas daquele que, quando eu fizer a agressão, na verdade, que eu vou precisar mais do que nunca de um perdão e de um entendimento, não é? Eu vou passar pelas mesmas coisas quando eu não perdoei. Por quê? Porque é assim que eu penso, porque é assim que eu sinto e porque é assim que eu vibro, É isso mesmo. não é? E eu efetivamente acredito que quando um não quer, dois não brigam. E eu aprendi isso na marra com os meus filhos. Né?
todo pai jovem, a gente quer, né, muitas vezes se impor, que a gente quer muitas vezes ser ouvido, não é? Porque a gente já sabe. E vou dizer para vocês, o que eu aprendi na minha vida é que os filhos são grandes professores. A gente aprende demais com os filhos da gente. Eu levei muito tempo para entender isso. Quando eu entendi, nossa, né, eu fiquei diferente, meus filhos ficaram diferentes, meu ambiente familiar ficou diferente, não é? Então, a, a gente aprende isso na marra, né? E eu aprendi também que a gente tem que pensar, porque meus filhos me falaram muitas verdades que muita gente não teria coragem de me dizer nos momentos de conflito, não é? E a gente e ser capaz de escutar isso de um filho e achar que isso não é malcriação é um exercício danado de difícil. Por quê? Nossa, é Porque a gente é verdade. orgulhoso, não Nossa, é? e Como como? assim? Eu me lembro pensando, né? Como assim esse moleque tá falando assim comigo? E depois, deitado, não é? Com a cabeça no travesseiro, ter a consciência de que meu filho tinha razão. E de depois, no outro dia, chegar para ele e falar: Você me desculpe de ontem, mas você tinha razão. Eu vou mudar o meu comportamento. Eu levei anos para conseguir. Anos para É, conseguir. Mas a gente vai, né? A gente vai vivendo. A gente vai aprendendo, não é? E filho, gente, a gente perdoa de coração. Porque é filho, não é? com Porque certeza. por isso que o núcleo familiar, eu gosto de dizer que é a nossa grande aula, né? A nossa grande matéria. Porque ali o laço de amor que nos une é muito forte, não é? Então a gente aprende com a dor e com o amor daqueles que a gente tanto ama, não é? E, e a gente aprende. A gente consegue, gente. A gente vai devagarzinho, não é? Passo a passo, perdoando, não é? E perdoando de coração. Porque se não perdoar de coração, a É, gente vai conviver com isso. Ah, eu gosto muito da doutrina espírita porque eu acho tudo muito racional, não é? Nós somos, eu já contei, né? Tem o poeta, né, o Pablo Neruda, que diz que nós somos senhores das nossas escolhas e refém das consequências, não é? Cada um de nós faz as suas escolhas. Todo mundo aqui tem o seu livre-arbítrio. Não é que a gente saiba quais são os mecanismos, porque é isso que o Espiritismo nos ensina, e que a gente possa fazer as nossas escolhas. E que a gente conviva com as consequências. Não é? E o que Paulo diz aqui no texto, desde lá do começo até o fim, não é? É que, olha, é assim que são os mecanismos. É assim que funciona. Não é? Você pode fazer a sua escolha. Né? E a gente sabe que a gente vem discutindo sempre que a gente fala do evangelho, não é? O evangelho não é é um tratado sobre o nosso desenvolvimento moral, não é? Se a gente está buscando o nosso desenvolvimento moral, se a gente está buscando, né, ser um homem de bem, como tem um capítulo no Evangelho que fala sobre o homem de bem, é fundamental que a gente pense sobre esses textos, entenda esses mecanismos, não é como as coisas funcionam, para que a gente possa fazer as escolhas. E o que a gente já aprendeu também, né, é que alguns, né, a gente está aqui, né, buscando o nosso desenvolvimento moral, o nosso amadurecimento moral, vão fazer as escolhas aonde vai fazer com que esse irmão leve um pouco mais de tempo para amadurecer. Outros vão fazer outras escolhas e talvez caminhem de forma mais rápida. Mas todos vamos chegar lá, porque todos um dia vamos entender, não é? E o que Paulo nos pede aqui, nesse texto, é que a gente entenda que o perdão é parte do processo de amadurecimento moral que a gente tem, não é? Aprender a perdoar, a desculpar, é aprender a amar, né? A gente fala disso porque a gente olha, a gente aqui, todo mundo, né? A gente olha e diz: Jesus é a nossa referência.
Um dia nós queremos chegar um pouquinho perto, né, do sentimento que Jesus veio e demonstrou por todos nós. Se a gente quer fazer isso, a gente precisa necessariamente passar pelo entendimento das questões fundamentais do amor. E o perdão é uma delas, não é? Existem muitas outras, não é? Muitas outras. Não é fazer o bem, fazer a caridade, não é? E tudo, e aí tem, né? Amar é um comportamento geral, né? Quando a gente olha Jesus, a gente vê que esse amor é uma coisa, né? Não julga, faz o bem, ajuda todo mundo. É uma coisa assim, é uma coisa que eu ainda particularmente, eu falo, eu gosto muito de falar disso porque eu vou tentando entender toda vez que eu falo sobre essa coisa e eu percebo que eu ainda não consegui, né? Eu ainda estou tentando, não é? Mas eu já sei que o perdão é parte disso tudo, não é? Imagina como é que Jesus ia ser Jesus se ele não perdoasse a todos nós, não é? Ele ia vir aqui e descer o sarrafo na gente, né? Não é? Então, é importante que a gente entenda e que a gente reflita, né? Que a gente pare para pensar sobre isso, pare para pensar sobre os nossos atos, né? Autoanálise, gente, entender o nosso comportamento, né? Porque no final das histórias, eu só consigo mudar a mim mesmo, eu não consigo mudar os outros, né? Cada um de nós é um ser diferente. Cada um de nós viveu experiências diferentes, de formas diferentes. Somos únicos. E eu consigo fazer a minha transformação moral. Eu não consigo fazer a transformação moral do meu filho, eu não consigo fazer a transformação moral do Antônio, ou da Nilza, ou do Faustinho, ou de quem quer que for. É claro que a gente pode dar exemplo. É claro que está num ambiente onde o exemplo é bom, ajuda, tá? Ajuda. Não resolve. Cada um de nós precisa fazer o seu esforço próprio. Então, quando a gente fala de perdão, quando a gente fala de desentendimento, quando a gente fala, não é, de rancor, gente, eu não posso e ninguém consegue mudar o próximo, mas eu consigo mudar a mim mesmo, não é? Então, que cada um de nós, não é, possa fazer, né, essa reflexão, que a gente possa até semana que vem, que a gente vai voltar no detalhezinho desse texto, que a gente possa fazer uma reflexão sobre o nosso comportamento e os nossos atos, né, no momento em que a gente se sente, não é, ou agredido, ou ameaçado, ou seja o que for. Né? Que a gente tenha a capacidade de entender que talvez as nossas próprias ações foram a causa disso, né? Que é o primeiro ponto de Paulo. Que a gente possa reagir de uma forma, não é, aonde a gente demonstre entendimento, paciência, não é, compaixão, tolerância, indulgência. É, o próximo capítulo, inclusive, o próximo item vai falar sobre indulgência. Que a gente possa fazer a análise e que a gente se lembre, como está na segunda parte desse texto, que não basta a gente dizer. Palavras por palavras são palavras vazias. A gente precisa sentir e a gente precisa pensar, não é? Para que a gente possa, não é? Como a gente vem conversando desde sempre, não é? Estar associado, né? Gostei, viu, Nilson? Eu vou usar bastante essa sua palavrinha. Associado, ou como a gente gosta muito de dizer lá no cantinho, não é? Num campo vibratório, onde a gente esteja rodeado por todos aqueles que vibram, não é? E que sentem e que pensam como nós. Então, se a gente quer estar rodeado de bons pensamentos, de boas vibrações, de bons sentimentos, é fundamental que a gente também pense assim, que a gente também vibre assim, que a gente também sinta assim. Isso não acontece quando eu sou incapaz
de perdoar, tá bem? Eu queria terminar hoje assim, para que a gente fique com isso, né? Que a gente reflita sobre essas coisas. E que para a semana que vem a gente volta e vamos conversar um pouco mais. Eu acho que são questões fundamentais, não é? Para que a gente amadureça esses conceitos dentro de nós, tá bem? E como eu fiquei de folga 2 semanas, eu vou fazer a prece de encerramento, não é? Para que a gente cumpra os nossos horários certinhos. Eu já vi que o nosso professor do próximo estudo já chegou, não é? Então eu vou pedir para vocês, não é, para que a gente serene as nossas mentes, os nossos corações, os nossos sentimentos nesse momento. Não é que a gente possa, como a gente conversou hoje, se associar a essa espiritualidade que nos acompanha nesse nosso estudo, não é? Que a gente possa vibrar de coração, como a gente falou e como Paulo nos disse, não é? Que a gente possa perdoar aqueles que nos ofenderam, mas mais do que tudo, que nesse momento a gente possa vibrar com bastante intensidade para que a espiritualidade, a equipe que nos acompanha, possam recolher o melhor das nossas energias, não é? E levar todos os irmãos que tanto precisam, não é? Aos irmãos doentes, aqueles pobres e miseráveis, aos irmãos em conflito, vítimas do que a gente conversou hoje, não é? Da violência, não é? Da, da falta de entendimento, da falta de perdão, da falta de carinho, que todos eles possam receber um pouquinho dessas nossas energias, não é? E sempre, não é? Que a nossa vibração possa chegar lá ao solar das magnólias. E também a nossa casa de oração, o nosso cantinho, a todos os trabalhadores que lá estão. E assim, agradecidos por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que sabemos que ainda vamos receber. Nós vamos deixar a espiritualidade, a nossa melhor prece. E nós vamos dizer assim: Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, aos nossos erros e aos nossos tropeços, na mesma medida em que nós vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. E que assim seja. Dudu, é com você. Seja bem-vindo. Estou parando a gravação.